Eu quero falar rapidamente sobre a dimensão do afeto. O afeto como prática política revolucionária, o afeto como direito humano, o afeto que é uma marca essencial da vida de Pedro. O afeto como a capacidade de se deixar tocar pela existência do outro, a capacidade de chorar a dor do mundo por reconhecer na dor do mundo o nosso próprio mundo de dor. O afeto que é aquilo que nos humaniza, nos comove, nos converte à existência do outro, à coletividade e à utopia. O afeto que tem exigência ética, porque não se aquieta diante das injustiças, da opressão, da desigualdade social, da concentração de renda, riqueza, terra, propriedade. O afeto, muito mais do que um sentimento passageiro, momentâneo, fugaz, o afeto como consistência ética, como ação política emancipadora e transformadora da realidade, que insiste em arrancar alegria ao futuro. Nós vivemos um tempo de banalização da vida. Nós vivemos um tempo em que o absurdo deixa de ser percebido como absurdo e nada é mais absurdo do que isso. A naturalização da tragédia, do genocídio, da violência do Estado, a antipatia diante da vida, a aposta nas armas, na violência, na vingança, os discursos de ódio. Cada vez mais estamos perdendo, do ponto de vista coletivo, civilizacional, o senso de humanidade. Cada vez mais a vida está descartável. E, evidentemente, numa sociedade mediada pelo capital, numa sociedade com opressões como o patriarcado, o racismo, determinadas vidas são mais descartadas que outras vidas. Determinados corpos são mais desprezados que outros corpos. Determinadas culturas são mais desprezadas que outras culturas. Determinadas expressões religiosas são mais desprezadas que outras expressões religiosas. Mas é a cultura do descarte, é a cultura do abate, é a cultura da eliminação sistêmica da vida. A morte não é o acaso desse sistema. A morte é a regra deste sistema. E eu não estou falando da morte na sua expressão vital, como parte do ciclo da vida. Não. Estou falando da morte violenta, da morte que rouba o pão do pobre, da morte que cerca a terra com a cerca do latifúndio, da morte imposta pelo agronegócio, da morte imposta pela lógica atual de segurança que é genocida, elitista e racista, da morte que elege as espiritualidades de matriz africana como algo do mal e persegue mães e pais de santo, terreiros, enfim. Estou falando dessa morte imposta por um sistema injusto e desumano. Esta morte está cada vez mais naturalizada, tida como normal. Mas este homem não naturalizou isso. Este homem não petrificou o seu coração. Este homem não permitiu que a sua fé se transformasse num dogma frio. Este homem fez do afeto uma declaração permanente de amor à humanidade, de compromisso com a vida, especial e prioritariamente com os pobres, os injustiçados, vítimas de violência e de injustiça. Aqui tem um coração pulsante, uma poesia insistente, uma delicadeza furiosa, um amor inquieto, uma desobediência ética, um ser humano que carrega na sua vida a chama do futuro, da utopia, do reino de Deus. Pedro Casaldáliga não permite que a poesia morra dentro de si, porque não permite que a utopia morra dentro de si, porque ele não se rende à morte estrutural imposta por um sistema desumano, iníquo e violento. É uma daquelas pessoas que você já não consegue mais
distinguir o que é a causa e o que é a vida. Porque fez da vida a sua causa, no exercício tremendo de coerência, de fidelidade, de despreendimento material, de emoção diante da existência humana e de conversão à existência do outro. Em tempos, para dialogar com a fala inicial, em tempos de banalização da fé, em tempos de uma narrativa cristã, mercadológica, insensível, dogmática, absolutamente hipócrita. Como eu costumo dizer, o cristianismo hegemônico mataria Jesus em nome de Jesus hoje, porque pouco tem a ver com a mensagem popular, periférica e generosa do evangelho do Deus encarnado na periferia. Em tempos assim, mais do que nunca se faz necessário dar visibilidade à trajetória mística e revolucionária de Pedro Casaldáliga. Ele me lembra Jesus. Ele me lembra o Nazareno. Ele me lembra aquela fidelidade ética aos pobres e aos oprimidos. Ele me lembra o Deus que não se procura no céu, mas que se acha no meio do povo. Aliás, quero caminhar para o fim dizendo isso. Essa expressão Deus está acima de tudo é muito perigosa, porque ela pode carregar, e quase sempre carrega, uma lógica de poder, de domínio, de imposição e de violência. Não é Deus acima de tudo, é uma projeção fundamentalista de Deus como justificativa de um projeto de poder e de morte. Me parece que Pedro Casaldáliga não viu Deus olhando para o céu. Ele viu Deus olhando para o pobre. Quando olhou para o pobre, ele viu Cristo. Foi ao encontro de Cristo. Foi ao encontro do pobre. E não abriu mão do afeto como arma poética revolucionária. Este é Pedro Casaldáliga que eu tenho desde a minha adolescência como referência teológica e pastoral. A vida dele me ajudou a interpretar o Evangelho, a me desvencilhar das tentações do fundamentalismo dogmático e a escolher a cada dia uma fé evangélica, não no sentido institucionalizado, mas daquilo que deriva do Evangelho, que é o amor e o compromisso com os pobres. Digamos que o Espírito Santo usou esse homem para me fazer ler a Bíblia de maneira mais correta e não me afastar dos caminhos de Cristo. Termino com uma frase de Eduardo Galeano, quando ele diz assim, eu vou citar essa frase porque ela me parece ressaltar o sentido afetuoso e afetivo da vida, que nada tem de passivo e quieto. Entendam aqui o afeto como algo subversivo, revolucionário. Eduardo Galeano diz assim, eu estava num boteco em Madrid, conhece essa, né, Chico? E vi uma placa que dizia, é proibido cantar. Cheguei ao aeroporto do Rio de Janeiro e vi uma outra placa dizendo, é proibido brincar com os carrinhos de bagagem. E Eduardo Galeano conclui, que bom, ainda tem pessoas que cantam, ainda tem pessoas que brincam. Pedro Casaldáliga não tem idade, é eterno. É eterno porque mesmo diante do padecimento natural do corpo, mantém uma alma brincante, cantante, celebrante, utópica e revolucionária. Não há tempo que segure uma alma que brinca, que canta, que faz poesia e que dedica sua vida à causa dos pobres. Já não é mais alma, é corpo. Já não é mais vida, é causa. Já não é mais tempo, é eternidade. É um companheiro fadado a ser eterno, porque escolheu viver na dinâmica do afeto.